Capítulo 2. O filtro da ofensa. Uma armadilha para decisões. Uma pessoa, na hora de decidir, pode estar sob a influência de vários filtros ideológicos ou sentimentais, e um dos mais poderosos e destrutivos é o filtro da ofensa. Se analisarmos a fundo, a palavra ofensa tem suas raízes na palavra grega skandalon, que originalmente era usada para descrever o pedaço de madeira usado como gatilho e que disparava armadilhas usadas para pegar animais. No livro A Isca de Satanás, John Bevere explora essa ideia, mostrando como a ofensa é muito mais do que um simples mal-entendido. Ela é uma armadilha que pode aprisionar e deprimir se formos pegos desprevenidos, levando a decisões desastrosas. Em geral, existem inicialmente dois casos, e vamos começar por quando temos a impressão que fomos ofendidos. Nesse caso, ou mesmo quando alguém é ofensivo, muitas vezes está aprisionado na armadilha da ofensa. De fato, a ofensa é uma interpretação equivocada do pensamento inconsciente procedimento automático, gerando uma resposta agressiva ou depressiva a um estímulo, quando o simples fato de reagir já é desnecessário. Vamos exemplificar. O historiador Leandro Carnal relatou em uma de suas palestras que se dizem que minha mãe é isso, mulher de moral duvidosa, e ela não é. Logo, eu não posso ficar ofendido. E se ela fosse, também não poderia ficar ofendido. E por que não? Você pode se perguntar. Simples, porque isso que foi dito é a opinião de alguém e não a sua. Bom, nesses casos, o pensamento inconsciente sugere equivocadamente que ao se sentir injustiçado, você terá que gerar uma resposta que nivele a situação, punindo o suposto agressor. Isso é um erro de processamento, um julgamento equivocado e que gera um estado emocional desequilibrado, ocasionando uma perda de controle como um aplicativo que começa a me bugar e trava, pois distorce a visão da realidade. Assim como o meio escandalon antigo, a ofensa é um obstáculo que nos impede de ver claramente. É como se uma bomba de fumaça fosse jogada bem na nossa frente, impedindo o bom funcionamento da percepção e levando a pessoa a reagir de maneira irracional. Hipócrita, tire primeiro a viga do seu olho, e então você verá claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão. Jesus Cristo em Mateus 7,5. 9. Reforçando o argumento de Leandro Carnal, o escritor John Bevere destaca que a ofensa é uma das ferramentas mais poderosas para nos distrair e nos afastar das decisões conscientes em nossas vidas. Ele argumenta que quando caímos na armadilha da ofensa, nossas decisões são tendenciosas e influenciadas por emoções inflamadas, ao invés do equilíbrio de uma mente clara e racional. Isso pode levar a ações impulsivas, palavras violentas e relacionamentos prejudicados por agressões e todo tipo de abuso. Um exemplo prático disso pode ser visto em situações cotidianas. Imagine alguém que, em uma reunião, escuta uma observação de um colega de trabalho e se ofende com isso. Em vez de lidar com a situação com calma e racionalidade, essa pessoa deixa-se levar pela ofensa. Ela passa a ser rude ou responder com palavras ásperas e acaba criando um ambiente hostil no escritório. Isso não apenas prejudica o relacionamento com o colega, mas também pode afetar sua reputação e até mesmo sua posição no trabalho. Isso sem falar que os dois eventualmente podem começar a sabotar um ao outro ou pior, sair no tapa. Na hora da raiva, ninguém faz nada direito, só faz besteira. A dica é que as emoções são tinta que utilizamos para registrar, gravar memórias. E tem muita gente usando emoção como combustível para suas ações. E aí dá uma confusão danada. Sabemos que boa parte das tintas vendidas possuem elementos inflamáveis em suas composições, tanto quanto sabemos que jamais devemos jogar tinta no tanque de um veículo, pois isso seria um desastre. Portanto, as emoções definitivamente devem ser canalizadas em prol de integrar momentos que queremos guardar, de coisas que queremos aprender e jamais como agentes motivadores de ações. Em outras palavras, utilize essa força emocional para impulsionar uma mudança positiva. Fazer uma atividade física, um trabalho que necessite de energia explosiva. Pare de dedicar tempo, atenção e sua vida a coisas que em nada acrescentam à sua trajetória. Cuide da sua saúde mental, evitando de todas as formas se deixar levar por comandos equivocados, ditados por procedimentos automáticos. Segure seus cavalos e direcione a carruagem para o destino que você deseja. Para isso, é crucial aprender a reconhecer a armadilha da ofensa e evitar cair nela. E se porventura você for de fato injustiçado a ti, o ideal é sair desse ciclo de ressentimento e amargura, para que então possa voltar a tomar decisões com sabedoria e discernimento. E como saber se estou indo bem nas minhas decisões? Relaxe, pois isso fica a cargo da sua própria vida, que vai incansavelmente colocar você à prova para autenticar cada um desses fatores.
Afinal, nada passa despercebido a um bom teste, certo? O impacto da ofensa nas decisões e como evitar a armadilha. A ofensa, portanto, é uma interpretação da realidade, um filtro através do qual percebemos o mundo ao nosso redor. Quando somos ofensivos ou ofendidos, isso não apenas afeta nossas emoções, mas também pode ter um impacto significativo e traumático em nossas decisões e comportamentos subsequentes. Afinal, como reagimos diante de uma ofensa pode moldar não só nossas escolhas imediatas, mas também nosso modo de encarar situações futuras. Agora imagine um filtro sobre o outro. Uma hora, a pessoa passa a ver o mundo em trevas. Ao sermos ofendidos, é natural que sintamos uma série de dores emocionais, desde raiva e frustração, a tristeza e ressentimento. Essas emoções e sentimentos podem nos levar a agir sem considerar as consequências a curto, médio e longo prazo. Como aponta o psicólogo Daniel Goleman, em seu livro Inteligência Emocional, quando estamos emocionalmente abalados, nossa capacidade de tomar decisões racionais pode ficar comprometida, pois somos dominados pelas emoções. Falamos sobre elas mais à frente e como elas devem ser utilizadas apropriadamente. Tecnicamente, a ofensa pode distorcer violentamente nossa percepção da realidade. Nos estudos de Berger e Luckman em A Construção Social da Realidade, as normas sociais e interpretações coletivas moldam nossas percepções individuais. Se nos sentimos ofendidos, é possível que interpretemos ações ou palavras de outros de forma distorcida, alimentando um ciclo de mal-entendidos e ressentimentos que muitas vezes nem existem. Isso inclusive é muito comum para quem tem político de estimação, sem ofensa. Por outro lado, quando existe um perfil ofensor, ao agir de maneira incisiva e prejudicial, a pessoa nem percebe o impacto das palavras ou ações sobre os outros. Nesse caso, o psicólogo Albert Bandura, em sua teoria da aprendizagem social, destaca como o comportamento agressivo pode ser aprendido e reproduzido se não houver uma reflexão sobre as consequências. Agressividade gera mais agressividade. Gentileza gera gentileza. Então, como podemos driblar essa armadilha do pensamento e agir de forma mais consciente diante da ofensa? Uma abordagem eficiente é cultivar a inteligência emocional, como propõe Goleman. Isso envolve conhecer e reconhecer nossas emoções, compreender suas origens e aprender a controlar nossas respostas emocionais para então validar nosso comportamento. Ao fazer isso, podemos evitar reações impulsivas e tomar decisões mais equilibradas. Mais à frente, vou apresentar a você um jeito prático de identificar, reconhecer e utilizar de forma adequada e proveitosa as emoções, por pior que sejam. Uma outra estratégia é praticar a empatia. Ao nos colocarmos no lugar do outro e tentarmos compreender suas motivações e sentimentos, podemos reduzir a tendência de sermos ofensivos e também de lidar melhor com as ofensas que recebemos. Como disse o filósofo Sócrates, é melhor sofrer uma injustiça do que cometê-la. Quando digo se colocar no lugar do outro, é considerar a si mesmo com a visão que o outro tem da realidade. Pois para isso, você tem que considerar o ponto de vista do outro como verdadeiro e desconsiderar totalmente sua própria percepção da realidade, nem que seja por um instante. Sem isso, você não estará se colocando no lugar do outro, mas sim usurpando o lugar do outro, travestindo ele de você. É importante também lembrar que a ofensa é uma interpretação subjetiva da realidade. Nem sempre o que nos ofende é intencional ou pessoal. Às vezes, as pessoas agem de certa maneira devido às suas próprias experiências e padrões sociais, não necessariamente com o objetivo de nos magoar. Em algumas ocasiões, a ofensa vem de uma interpretação trocada de algo que foi dito, sendo um erro seu de entendimento. Em última análise, driblar a armadilha da ofensa requer autoconhecimento, empatia e a capacidade de separar nossas emoções imediatas das decisões que tomamos. Como afirmou o escritor Viktor Frankl no livro Em Busca de Sentido, entre o estímulo e a resposta há um espaço. Nesse espaço está nosso poder de escolha e nossa liberdade. Portanto, ao nos depararmos com situações ofensivas, podemos escolher como reagir, impedindo que as emoções negativas dominem nossas ações. Em vez disso, podemos buscar compreender e agir com sabedoria então. E para quem está por fora sobre o que é perdoar, uma breve explicação do renomado pianista Álvaro Siviero. Eu estudei ciências exatas, então vou fazer um resgate aqui de uma coisa que pode ser uma nave espacial. Mas em química, para formar uma molécula, você vai colocando átomos ali dentro, e existe um limite máximo de átomos que você pode colocar. Senão, a molécula colapsa. Então, é por isso que a gente tem um hipoclorito, cloreto, clorato e perclorato. Você tem um permanganato, você tem o peróxido, quer dizer, você está no nível máximo de átomos de oxigênio dentro daquela molécula.
Por que eu falo isso? Porque quando você está no limite máximo, você usa o prefixo per. Uma coisa pode estar feita e pode estar perfeita. Você pode seguir ou você pode perseguir. Você pode permanecer. Você pode perfazer. Per é o nível máximo. Se você fala que é o amor, eu acho que o amor é o oposto do egoísmo. No egoísmo você recebe e no amor você doa. Então, se você quer doar em grau máximo, perdoa. Álvaro Siviero, pianista. Quando encaramos a ofensa e analisamos o contexto em que ela se apresenta, podemos também perceber que, além dela, a vida se apresenta em circunstâncias que testam nossos valores e percepções, demonstrando assim que existe sempre uma oportunidade de crescimento e aprendizado em qualquer situação. Pois é exatamente sobre isso que vamos falar a seguir. Pronto para passar pelos testes estranhos do jogo da vida? Além do sim, não e talvez, quais são as opções que você não consegue enxergar? Cada fator é testado sem você perceber. O que nos parecem muitas vezes situações incompreensíveis, difíceis ou conflitantes, são em verdade testes disfarçados. A vida é uma jornada repleta de desafios, oportunidades e momentos de avaliação que geram repetição involuntária ou avanço, crescimento. Ao longo desta trajetória, frequentemente buscamos o sucesso, promoções e uma elevação em nossos empreendimentos, sejam eles mentais ou materiais. As aspirações naturais muitas vezes levam o ser humano a refletir sobre como o sucesso concede suas bênçãos para que então nós tenhamos as respostas e possamos assim acessar o que desejamos. Embora as recompensas da vida estejam disponíveis para todos, existe um fato irrefutável. Histórias de pessoas icônicas como Steve Jobs, Nelson Mandela, Michael Jackson e tantos outros ilustram que antes de serem bem-sucedidos, passaram por uma série de situações e foi exatamente isso que evidenciou o potencial que tinham guardados em si. O que nos interessa aqui é entender claramente que o que passamos durante a existência serve para moldar nosso caráter, avaliar nossas intenções e refinar nossa jornada de aprimoramento no domínio mental e, por consequência direta, dar acesso a mais poder de ação equilibrado. O conceito de ter sucesso após superar certos testes não é exclusivo de nenhum sistema de crenças específico. Pelo contrário, é mais comum do que você pode imaginar, pois reside na propensão natural que o humano, por exemplo, tem de participar de jogos nos quais existe um desafio a ser superado para que se atinja um objetivo, liberando assim uma recompensa. Vou dar um exemplo que se encaixa perfeitamente nisso e que você talvez nunca tenha parado para pensar: a fome. Quando sentimos fome, começa o desafio. Seu objetivo é conseguir algo para comer? Como vai fazer isso e o que você vai comer? Decisão sua. A recompensa é ficar satisfeito durante o tempo em que a comida adquirida mantiver você alimentado. Claro que existem milhares de variações e resultados possíveis durante o processo, mas o básico do básico é isso. Agora imagine quantos resultados possíveis podem surgir somente da fase em que você precisa decidir como vai conseguir o alimento, que envolve o que você vai comer. Sim, o resultado dessa fase se resume num primeiro plano a 3 possíveis resultados: ficar satisfeito, passar mal ou permanecer ainda com fome. O conjunto de ações e escolhas feitas é que vai delinear o resultado final. Olhando mais amplamente, esse conjunto de ações a médio e longo prazo também gera resultados. Independentemente da cultura ou grau de desenvolvimento social, em todas as esferas de interação, existe uma seleção natural que vai muito além do modelo proposto por Charles Darwin e que escolhe os seres que apresentam melhor desempenho, variando em aspectos de acordo com a constituição do próprio ser. Ninguém está dizendo que é o mais forte que prevalece. Estou dizendo que o que melhor se adapta e que gera melhores resultados é o que avança na escala evolutiva, no jogo da vida. Resumindo, seja uma borboleta ou um ser humano, os fatores a serem testados são diferentes, mas possuem o mesmo propósito, que é avaliar se o ser está apto para a próxima fase. Inclusive, um dos fatores que determina se alguém consegue mesmo se adaptar e superar uma dificuldade é o estado de me-fluxo, como destaca a obra de Mihaly Csikszentmihalyi chamada Flow, The Psychology of Optimal Experience. Neste livro, o autor explora o conceito de fluxo, um estado de concentração completa e envolvimento na atividade, e como superar desafios é fundamental para alcançar esse estado de fluxo, levando a um maior sentido de realização e crescimento pessoal. A chamada escolha certa. Para alcançar o estado de fluxo, é necessário que o desafio da atividade corresponda às habilidades do indivíduo. Se o desafio for muito baixo em relação às habilidades, a pessoa pode sentir tédio. Se o desafio for muito alto, pode sentir ansiedade. Quando o desafio e habilidades estão equilibrados, o estado de fluxo emerge. Mihaly Csikszentmihalyi, Flow,
The Psychology of Optimal Experience. Levando em conta o que o Mihaly destaca, se o desafio for baixo ou alto, gera estados emocionais alterados. É nessa hora que o senso de autoobservação vai ajudar a pessoa a se adaptar e buscar o estado de fluxo, superando desafios e, como isso, caminhando em direção ao maior crescimento pessoal e aprimoramento das habilidades. Neste capítulo, vamos focar em observar e analisar como as experiências humanas são avaliadas e explorar esses testes como lições valiosas aplicáveis a qualquer pessoa em busca de crescimento pessoal ou de processos mentais. Essas provas atestam a administração, sinceridade e a integridade de seus processos de pensamento e ação. Tenha em mente que conhecer o funcionamento disso vai ajudar a esclarecer que o sucesso ou fracasso são apenas resultados que ajudam a guiar o caminho, afinal, o processo é mais sobre ajuste e transformação do que sobre recompensa. Relacionando cada teste com o eixo correspondente do mapa de possibilidades 3D, você terá todas as ferramentas necessárias para alcançar uma visão mais clara e entender a base do funcionamento no processo de tomada de decisão e o que influencia diretamente cada um dos fatores determinantes na hora da escolha. Teste de administração tempo. No capítulo anterior, definimos o tempo como sendo a medida fundamental em nossas vidas. Ele é descrito como algo finito do ponto de vista biológico. O tempo é inatingível em seu andamento e seus extremos são o início e o fim da atual existência, sem freios ou acelerações. O primeiro teste que você vai encontrar é o teste de administração do tempo. Imagine como uma avaliação básica de sua prontidão para gerenciar e lidar com as facilidades que o sucesso pretende conceder a você. Em vez de ser um mero teste, encare isso como uma oportunidade para provar sua capacidade de utilizar seus recursos atuais, talentos e responsabilidades de forma eficaz e eficiente. Assim como um jardineiro cuida de um jardim, nutrindo cada planta para florescer, este teste mede sua capacidade de nutrir e cultivar o que já está sob seu cuidado, aproveitando da melhor forma possível seu tempo. Considere sua vida como um jardim, com cada aspecto representando uma planta ou responsabilidade diferente. Sua carreira, relacionamentos, talentos e crescimento pessoal fazem parte desta paisagem intrincada. O resultado, seja sucesso ou fracasso, anuncia como você cuida deste jardim. Você é diligente em nutrir e cultivar os elementos existentes, ou está esperando condições ideais ou mais recursos para dar o seu melhor? O teste de administração desafia você a se empenhar com as circunstâncias atuais, independentemente de sua escala ou significado percebido. Lembre-se, não se trata do tamanho do seu jardim, mas sim de como você cuida dele. Muitos indivíduos bem-sucedidos começaram do zero, trabalhando diligentemente em pequenos projetos que eventualmente se transformaram em conquistas significativas. Em vez do resultado imediato, o sucesso está interessado em sua dedicação e comprometimento. Já o fracasso é garantido quando sobra procrastinação e incompetência. Seu pretenso objetivo é demonstrar que você aproveita bem o tempo que tem, que pode lidar com responsabilidades maiores, como uma promoção no trabalho ou um papel mais significativo em sua comunidade, gerenciando fiel e efetivamente cada recurso disponível agora, principalmente o tempo que é irrecuperável. Pense em sua vida como alguém que está na escola, por exemplo. Antes de poder avançar para séries mais altas ou assumir desafios acadêmicos mais significativos, este estudante deve se destacar em seus estudos atuais. É a diligência e dedicação aos seus estudos atuais que o preparam para o acesso futuro. O sucesso e o fracasso operam de forma semelhante, testando sua administração do conhecimento, habilidades e oportunidades que já estão disponíveis. Seu compromisso em aproveitar ao máximo suas circunstâncias atuais torna-se o trampolim para receber grandiosas novas oportunidades. Portanto, ao navegar pelo teste de administração do tempo, lembre-se de que se trata de desenvolver uma mentalidade de excelência em tudo que você faz. A receita é simples, aproveitando ao máximo os recursos. Mínimo de tempo, mínimo de desperdício, máximo de resultado. Mais importante que o destino o qual todos sabemos qual é quando o tempo acabar, é a própria jornada, na qual você pode aproveitar cada instante para alcançar sua mais alta performance com as circunstâncias atuais. Abrace suas responsabilidades e limitações, sejam grandes ou pequenas, como oportunidades únicas de preparação e crescimento. Com sua diligência, interesse ou cuidado aplicado na execução de uma tarefa, o sucesso lhe receberá de braços abertos, dando de presente instrumentos de ação mais potentes para a próxima fase, à medida que você prova sua capacidade de lidar com o que está bem diante de você. Teste de estrelismo. Fama. Agora,
vamos nos aprofundar no teste de estrelismo, outro desafio significativo que a vida apresenta antes de abrir as portas do sucesso ou do fracasso a você. Este teste avalia a autenticidade de suas ações, garantindo que seus esforços derivem de uma motivação independente da opinião pública, em vez de buscar projeção ou reconhecimento externo. Se visualizarmos isso como um espelho que reflete o desejo pela fama e pela aprovação social, podemos constatar se as ações são baseadas em opinião pública ou não. O teste de estrelismo nos desafia a evitar a armadilha de buscar aplausos e reconhecimento público em detrimento de nossa autenticidade e paixão interior. Imagine um artista que cria belas pinturas em um pequeno quarto mal iluminado, escondido do mundo. Apesar de enfrentar dificuldades financeiras, este artista continua a pintar, colocando coração e alma em cada obra. Essa atividade é feita com alegria, e jamais por fama, fortuna ou reconhecimento, mas por um amor profundo pela arte e um desejo autêntico de compartilhar seu mundo interior com os outros. Cada pincelada reflete sua identificação, refletida ao mundo através da pela criatividade, demonstrando a sinceridade do artista. É a retribuição pelo ar respirado. Em contraste, vamos observar alguém que segue um caminho semelhante, mas com um objetivo diferente. Eles podem criar arte apenas para obter fama e fortuna, buscando constantemente validação, grana e aplausos dos outros. Em vez de serem motivados por um amor intrínseco pela arte, são impulsionados por uma busca incessante pelo reconhecimento público. Essa pessoa pode até alcançar sucesso superficialmente, mas estará presa na armadilha do estrelismo, onde sua verdadeira paixão e autenticidade são sacrificadas em prol da popularidade momentânea. Portanto, o teste de estrelismo nos convida a refletir sobre nossa autenticidade. Cada digital é única. Será que estamos levando isso a sério ou o efeito manada é poderoso demais para conseguir se diferenciar? Essa diferenciação é pelo que você tem consciência a seu próprio respeito ou estamos sendo levados pela pressão da opinião pública? É fundamental lembrar que o sucesso verdadeiro vem quando agimos com autenticidade, seguindo nossa verdadeira paixão e propósito, mesmo que isso signifique permanecer no anonimato por um tempo. Teste de sinceridade. Idoneidade. A idoneidade é uma virtude interna, uma qualidade enraizada profundamente em seu ser que demonstra sua integridade, honra e se você tem atitudes sérias, corretas, sendo alguém confiável. O teste de sinceridade avalia se suas intenções estão alinhadas entre você e o bem maior. Se você é genuinamente motivado por um desejo de impactar positivamente o mundo, a vida irá oferecer ocasiões em que sua sinceridade será colocada à prova. Mas como assim? Bem, na jornada da vida somos constantemente confrontados com situações que testam o âmago de nossas intenções, revelando se agimos com sinceridade ou se nos deixamos levar pela dissimulação. A dissimulação, como descrita anteriormente, é o ato de esconder os verdadeiros motivos por trás de nossas ações, apresentando uma fachada que mascara nossas reais intenções. Este comportamento, embora possa parecer vantajoso a curto prazo, revela-se extremamente prejudicial quando examinado de perto. Um exemplo claro desse teste é observado nas relações interpessoais. Quando alguém se envolve em uma amizade, parceria ou mesmo em um relacionamento amoroso, a dissimulação pode se manifestar sutilmente. Imagine um indivíduo que, movido pela intenção de obter algo em troca, finge interesse nas conversas, elogiando para massagear o ego do outro, concordando sem a devida convicção e agindo para agradar apenas superficialmente. Inicialmente, isso pode passar despercebido, mas com o tempo, as fissuras na máscara da dissimulação começam a se abrir. A vida, com sua natureza implacável, não tarda em expor as contradições entre a aparência e a realidade. As ações baseadas na dissimulação eventualmente se revelam, e a casa cai, como um castelo de cartas diante das adversidades. Quando a verdadeira face por trás da máscara emerge, surgem os problemas, como a desconfiança, traições, a decepção e muitas vezes o rompimento das relações. Aquilo que foi construído sobre alicerces falsos desmorona com o peso da verdade. Por outro lado, a intenção genuína é como uma luz que ilumina e fortalece as relações. Quando agimos com sinceridade, movidos por um desejo legítimo de contribuir para o bem-estar do outro, as conexões que estabelecemos são sólidas e duradouras. Considere o amigo que está ao seu lado nos momentos difíceis, não por interesse pessoal, mas por um genuíno desejo de ajudar, ou o colega de trabalho que oferece suporte sem esperar reconhecimento, simplesmente porque valoriza a colaboração mútua e o trabalho em equipe. Essas relações fundamentadas na intenção genuína são como alicerces de pedra,
capazes de resistir aos ventos e terremotos da adversidade. Quando somos transparentes em nossas motivações e ações, construímos um ambiente de confiança e respeito mútuo. As pessoas ao nosso redor reconhecem e valorizam nossa autenticidade, o que fortalece os laços, criando um ambiente propício ao crescimento mútuo. O teste de sinceridade mergulha no santuário interno de sua intenção mais profunda e inacessível aos olhos alheios, revelando os aspectos ocultos de seu caráter e integridade. Você pode ter uma ambição secreta, um sonho que nunca ousou compartilhar com ninguém, uma paixão que manteve oculta por medo de julgamento. O fato é que sua consciência transfere essas informações para o procedimento automático, que podem se tornar atitudes enlatadas. Observe atentamente como você lida com esses desejos ocultos. Você persegue seus sonhos com integridade, mantendo-se fiel a seus valores e princípios, ou compromete sua autenticidade em busca de ganho pessoal? Por exemplo, se você deseja se tornar um ativista ambiental, mas investe em empresas que prejudicam o meio ambiente em busca de lucro, o teste de sinceridade trará à luz essa incongruência. No entanto, seus segredos vão além das ambições pessoais e abrangem também suas interações com os outros. Você é genuíno em seus relacionamentos, tratando as pessoas com respeito e bondade, ou coloca uma máscara para obter aprovação e manter uma certa imagem? Ao examinar de perto sua sinceridade, garanta que sua persona pública esteja harmoniosamente alinhada com seu verdadeiro caráter. Se alguém se apresenta como um amigo compassivo enquanto secretamente se envolve em fofocas e intrigas, o tempo e as circunstâncias irão revelar essa discrepância. E tem mais, seus segredos se estendem aos pensamentos. Como Lao Tzu disse, seus pensamentos tornam-se ações. Cuide deles. O que você realmente deseja profundamente e que faria de tudo para conseguir. Se os pensamentos mais íntimos estão alinhados com suas ações externas e expressões, mais uma vez, as situações que se apresentarem diante de você, aos poucos irão revelar se suas intenções são puras e seus desejos congruentes com suas palavras e ações expressas. É crucial reconhecer que sua própria jornada se torna valorizada diante da autenticidade e da integridade, e mesmo quando aparentemente ninguém está observando, os indivíduos devem manter consistentemente seus princípios. Seus segredos devem refletir o seu verdadeiro, encapsulando suas aspirações mais elevadas e seu compromisso inabalável, vivendo em harmonia com seus valores fundamentais. Portanto, a vida é um constante teste entre a dissimulação e a intenção genuína. A dissimulação pode até oferecer ganhos momentâneos, mas é como plantar sementes de desconfiança que inevitavelmente germinarão em decepção. Por outro lado, a intenção genuína é a base sobre a qual florescem as relações verdadeiras e significativas. Cabe a cada um de nós escolher o caminho que queremos trilhar e entender que, no final das contas, a realidade prevalece e a verdade sempre vem à tona. Portanto, a sinceridade é a força que sustenta as melhores conexões humanas.